que está nos bastidores isso, essa possibilidade de Ricardo Salles ser realmente candidato? Hoje a gente tem o lançamento da pré-candidatura do Kim Kataguiri em São Paulo, como um nome da direita, né? O Ricardo Nunes, o atual prefeito, que concorre à reeleição e tenta o apoio de Bolsonaro, conseguiu um pouco, depois saíram fora, e agora volta um pouco mais com força essa possibilidade do Ricardo Salles, o deputado federal, disputar a prefeitura. E ele que gosta de rivalizar com Boulos, como o próprio deputado Bibo falou aqui. Como é que você vê aí esse confronto entre Salles e Boulos? E ele pode realmente ser o candidato do PL? Você acha que o caminho é esse? Olha, o grupo do PL mais bolsonarista raiz defende o Ricardo Salles com unhas e dentes para a disputar a prefeitura de São Paulo. O Ricardo Salles continua tentando, ele tenta se mostrar o mais fiel possível a Jair Bolsonaro, possível, não, mais fiel, o candidato fiel a Jair Bolsonaro ao legado de Bolsonaro, e Bolsonaro está preocupado com isso. Ele quer alguém não apenas que ajude que ganha a prefeitura, ele quer alguém que defenda o seu legado, porque ele está num momento difícil, ele deve se tornar réu criminal pelo 8 de janeiro, entre outros crimes. Agora, o ponto é o seguinte: o que, que é hoje a candidatura do Ricardo Salles, apesar desse apoio muito forte por parte da bancada mais bolsonarista? Ele acaba funcionando quase como um aviso. Olha, se vocês não fecharem com a gente, não derem uma centralidade para o bolsonarismo, não abraçarem o presidente, se o Ricardo Nunes não fizer isso, tem o Ricardo Salles, a gente pode ir de Ricardo Salles. Então é aquela sombra, sabe, que assusta o Ricardo Salles, porque se o que assusta o Ricardo Nunes, desculpa, é muito Ricardo, se assusta o Ricardo Nunes, o prefeito, porque se o Ricardo Salles entra no jogo, vai tirar voto do Nunes. O Nunes é o candidato que se coloca à direita, né? Mas você tenta se colocar numa direita mais moderada, exatamente pelo que o Josias comentou. Falou, olha, São Paulo teve o Bolsonaro perdeu, o Tarcísio perdeu em São Paulo. Então, o que que eles tentam fazer? Eles tentam usar como uma espécie de fantasma. Olha, se você não fizer, ele vai, e aí o Nunes se assusta com isso, porque o Nunes perderia voto, talvez não iria nem para o segundo turno, dependendo do que acontecesse. Porque é o seguinte, perceba o seguinte, Fabiola, à medida que o Nunes sangra em público e a saída da Marta do seu governo para se tornar vice do Boulos, né? Ou seja, uma pessoa que desiste do. Imagina só, uma pessoa que desiste de trabalhar contigo e vai trabalhar com o adversário porque acha que você mandou mal ao se aliar com uma pessoa que você considera nefasto, que é o Bolsonaro. Então, a própria direita criticou muito, né, essa jogada do Nunes, é como o Nunes conduziu tudo isso, né? E como ele não demitiu a Marta antes, quando viu toda essa movimentação, né? Chamou nos bastidores, o nome que os bolsonaristas estavam chamando Nunes era de banana nos bastidores, em off pra gente, né? Então o que acontece? Você vai toda vez que o Nunes sangra em público, aparece um problema. O Ricardo Salles se fortalece com a candidatura e outras pessoas à direita também botam reforçam as suas pré-candidaturas. Neste caso agora, Kim Kataguiri, né, do União Brasil. Então, o que acontece? Que é também uma pessoa à direita. Então, você vai colocando, à medida que o Nunes se mostra um candidato mais fraco, abre um espaço para outras candidaturas surgirem e tentarem disputar a sua viabilidade, né? Então, ou o prefeito faz algum lance forte, né? Ou não vai adiantar asfaltar a cidade inteira nem tacar o bilhete único, o passe livre de domingo, não, Fabiola. Ele vai ter problemas, porque pulverizando esse voto, tenha certeza que ainda mais com o bolsonarismo tendo uns 20%, 20 e poucos por cento de São Paulo, o Nunes talvez não vá nem para o segundo turno. É. Aliás, Sakamoto, antes de a gente mudar para as eleições americanas, que hoje também é um assunto importante, você que acompanha bem as eleições aqui em São Paulo, hoje tem reunião do PT e tem aí uma discussão, né? Porque Eduardo Suplicy, ex-marido de Marta, falou da possibilidade de prévias, né? Falou que deveriam realizar prévias, que esse sempre foi o caminho do PT. Você acha que há chances de o PT ir por esse caminho das prévias ou não? Já está sacramentado que Marta será a vice de Boulos, hein, Sakamoto? A chance, Fabiola, é quase inexistente, é irrisória, a menos que aconteça um meteoro e caia. Por quê? Porque é o seguinte, para ver, a prévia é uma forma de escolha dos candidatos, mas não é a única forma de escolha.
pode ser escolhido direto pelo diretório, pode ter prévio, pode ter delegado, pode ter outras formas de escolha. Quem define a forma de escolha é o Diretório Municipal do PT em São Paulo, né, que é presidido pelo Kik Seneguin. E para que você defina a forma de escolha do candidato, da vice, tem que ter 2/3 do diretório municipal. E, pelo que me falaram, pelo que me explicaram, nessa posição do deputado estadual Eduardo Suplicy, não tem nem um terço do diretório apoiando. Então, tem sido visto internamente mais como um ruído, né, do que propriamente dito, um ruído que pode ser considerado um ruído democrático ou não, ou seja, do tipo, existe uma razão democrática para isso, ou é só provocação, né? Tem várias pessoas que defendem diversos pontos de vista para a realização de prévias nesse sentido. O fato é que, internamente no PT, tem sido visto mais como um ruído, mas que a decisão por Marta está sacramentada. Até porque, Fabiola, quem na verdade trouxe a Marta de volta para o PT foi Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive seria a única pessoa capaz de trazer a Marta de volta para o PT. A Marta admira muito o Lula admira muito a Marta e a chance, repito, né, ele está dado. Inclusive, essa costura foi feita com o acompanhamento do PSOL. O PSOL não poderia apontar, porque é uma decisão do PT, o PT ia ter a vaga de vice, então o PT escolheria o nome, mas a campanha do Boulos viu com bons olhos exatamente porque acha que a Marta vai trazer voto na periferia, na mesma periferia onde o Ricardo Nunes tem votos, que é o reduto eleitoral do Nunes, né? Então, a Marta será a vice de Guilherme Boulos, sem sombra de dúvida nenhuma, e ela vai ser apontada, Fabíola. Não tem chance de ser o contrário, né? Você tem toda uma costura, etc. Tem gente que vai espelhar, tem gente que vai reclamar, tem gente que vai, mas a Marta vai ser essa candidata.